Meu filho, senta aqui bem pertinho de mim, porque o que eu vou te contar não é história que se ouve por aí, não. É coisa que ficou guardada aqui, ó. Leva a mão ao peito. Por muitos, muitos anos. Uma dor que minha avó carregou e que quase ninguém soube. E sabe, às vezes parece que algumas dores passam de geração para geração, como se o silêncio fosse uma herança. Pesada, mas silenciosa. Eu era só uma menina. Devia ter uns 7 ou 8 anos. Me lembro direitinho dos dias que passava na casa da minha avó. Uma casinha simples, de chão batido, fogão a lenha e uma varanda cheia de vasos com ervas. Ah, como eu adorava aquele cheiro de alecrim, hortelã e manjericão. Minha avó, mulher de mãos calejadas, rosto marcado pelo tempo, mas com uns olhos, meu filho, uns olhos que... eles carregavam um mundo de tristeza escondida. Era como se ela sorrisse, mas os olhos nunca sorriam de verdade. Eu achava que ela era assim, séria, dura, forte demais. Mas eu era só uma criança, não entendia que, por trás daquela força toda, existia uma mulher que carregava um fardo pesado. Pesado demais para uma só vida. Nunca a vi reclamar. Nunca. Ela fazia o pão, varria o terreiro, cuidava das galinhas, costurava. E no fim do dia, sentava naquela cadeira de balanço, olhava para o horizonte e ficava em silêncio. Por horas, só olhando, como se procurasse respostas no vento. Ou talvez conversasse com alguém que só ela podia ver. Cresci vendo aquilo. E quanto mais eu crescia, mais eu percebia que aquele silêncio escondia algo. Algo que ela nunca tinha coragem de contar para ninguém. E eu, curiosa, vez ou outra, tentava arrancar alguma coisa. Perguntava: "Vó, por que a senhora fica tanto tempo olhando pro nada?" E ela respondia só assim: "Ah, minha neta, tem coisa que não se fala, só se sente. E às vezes nem pra gente mesma a gente quer dizer. Mas o tempo... o tempo, meu filho. Ele tem um jeito curioso de fazer a gente falar. Nem que seja quando a voz já tá fraca, quando as mãos já tremem. Quando o corpo já não aguenta mais carregar tanto segredo." Me lembro como se fosse hoje. Foi numa tarde de chuva. O barulho da água caindo no telhado. Aquele cheiro de terra molhada. E ela me chamou. "Senta aqui, bem aqui no meu colo", disse, batendo levemente nas pernas. Sentei. E foi ali que ela começou a contar, baixinho, como quem não queria que nem as paredes ouvissem. Ela me disse que, quando era moça, se apaixonou perdidamente. Um amor daqueles que faz a gente perder o rumo, sabe? Mas amor, minha filha. Amor, às vezes, é uma faca de 2 gumes. O rapaz, ele era bonito. Sorriso fácil. Palavra doce. Mas também carregava no olhar uma sombra que só quem prestava atenção via. E ela, apaixonada, não viu. Ou fingiu que não via. Se casaram. E ela, toda sonhadora, achando que ia viver um conto de fadas. Mas no dia seguinte do casamento, o encanto se quebrou. Ele, que até então era só carinho, virou outro homem. As palavras doces viraram gritos. O sorriso virou silêncio. E as mãos, que antes seguravam as dela com tanto cuidado, passaram a ser pesadas. E o que começou com palavras duras, logo virou marcas no corpo e na alma. Mas sabe o que é pior? Naquela época a mulher não tinha voz. Não podia ir embora. Não podia se separar. Se fazia isso, era vista como vergonha para a família. Então ela engoliu o choro, engoliu a dor e sorria. Sorria para os vizinhos, sorria para os parentes, fingia que estava tudo bem. Enquanto por dentro morria um pouquinho. A cada dia. Tiveram filhos. E foi por eles que ela ficou. Por eles que ela suportou. E ela me disse uma coisa que ficou gravada para sempre no meu coração. Às vezes, minha neta, a gente aprende a sorrir com os lábios. Mesmo quando o coração tá em pedaços. A vida me ensinou que
Quem não pode fugir da dor, aprende a dançar com ela, para não enlouquecer. Eu, ainda menina, não entendia direito tudo aquilo. Mas olhando nos olhos dela, eu percebi que aquele silêncio, aquele olhar perdido no horizonte, não era à toa. Era a dor que ela carregava, calada, porque naqueles tempos não se falava sobre isso. Só se vivia e se escondia. Ela apertou minha mão e me disse: "Nunca aceita migalhas, minha filha, nem de amor, nem de respeito, porque a gente nasce para ser inteira, não para ser pedaço da vida de ninguém. E é por isso que eu decidi te contar essa história hoje. Porque tem dores que, se a gente não fala, o tempo leva e some. Mas tem histórias que precisam ser lembradas, para que nunca mais se repitam. Sabe, meu filho, depois daquele dia em que minha avó me abriu o coração, nada mais foi igual. Eu cresci, me tornei mulher, casei, tive filhos. E muitas vezes percebi que, sem querer, carregava também pedaços daquele silêncio que ela tanto guardou. Porque dor não tratada vira herança, sim. Uma herança invisível, mas pesada, que passa de mãe para filha, de avó para neta, se a gente não quebra esse ciclo. Por muito tempo eu fui aquela mulher que sorria para as pessoas, que dizia: "Tá tudo bem", mesmo quando não estava. Porque aprendi desde cedo que mulher forte é aquela que aguenta, que suporta, que não reclama, que engole o choro para não parecer fraca. E, como isso me custou caro. Custou noites sem dormir, dias de angústia, medos que eu nem sabia de onde vinham. E só mais tarde, bem mais tarde, entendi que não eram só meus. Eram ecos da dor que minha avó carregou. E que, sem querer, passou para mim. Mas sabe, meu filho, a vida tem seus jeitos de ensinar. E de uns anos pra cá, eu entendi que existe um poder enorme em quebrar o silêncio, em dar voz às dores que ficaram guardadas por tanto tempo. Porque quando a gente fala, quando a gente conta, a dor perde a força. Ela não some, não, mas deixa de ser corrente e vira ponte. Ponte pra cura, ponte pra libertação. Hoje eu olho pra minha história e pra história da minha avó, não mais com tristeza, mas com respeito. Respeito pela mulher que ela foi, pela guerreira silenciosa que enfrentou a vida do jeito que pôde, com as armas que tinha. E se hoje eu tô aqui, viva, lúcida, forte, é porque, de alguma forma, ela me ensinou a não desistir. Mesmo que na época dela não tivesse espaço para falar, para reclamar, para se libertar. Por isso, meu filho, eu te digo, e quero que nunca esqueça, nunca, nunca deixa que o silêncio vire prisão na sua vida. Fala, grita, busca ajuda, se permite chorar, se permite ser humano. Porque quem te ama não te machuca. Quem te ama não te diminui. E quem te ama não te faz viver de migalhas. Essa é a história que quase ninguém soube. A dor que minha avó carregou e que eu, hoje, transformo em voz. Porque dor que é contada não vira herança, vira lição.